Nós estamos desde a semana passada, começamos o livro de Romanos e ao longo dos próximos domingos nós vamos trabalhar o livro de Romanos, né? Nós começamos no capítulo 1, fomos até o versículo 17, hoje a gente vai dar um salto maior, né? Vamos terminar Romanos 1, 2 e entrar numa parte do 3, ok? Então na semana passada nós vimos que o Espírito Santo de Deus tomou a Paulo para falar aos cristãos em Roma, para ministrar aos irmãos em Roma. Igreja em Roma que provavelmente nasce na casa do casal Priscila e Áquila. A carta aos Romanos começa com uma boa notícia, o Evangelho sendo pregado. Então qual é a boa notícia? E o desejo do apóstolo Paulo em estar com os irmãos. Ele manifesta ali o desejo de estar com os irmãos para fazer algumas coisas. Primeiro, orar com eles. Tem um tempo de oração com eles. E Paulo diz que ele ora pelos irmãos em Roma. Outro desejo dele é repartir os dons espirituais com os irmãos em Roma. E assim confirmar a fé daqueles irmãos e o conforto e o consolo mútuo. Ou seja, a igreja existe para edificação mútua. Vimos também que o apóstolo Paulo queria ver naqueles irmãos frutos e confirmar os frutos. Então a palavra da Ana aqui foi para que nós possamos dar frutos. É isso que o Senhor Jesus deseja de nós, que nós demos frutos. Evangelismo, fruto, amor, alegria, paz, longanimidade, tudo isso é fruto. A Bíblia fala que o nosso louvor que nós entoamos aqui com o Mário e com o Elbert é fruto. Interessante que não existe louvor se não for fruto de lábios que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo. Senão é música pela música. Então o louvor é fruto de lábios de adoradores. Só louva quem adora. Interessante isso. A Bíblia diz isso, que louvor é fruto de lábios daquele que confessa ao Senhor Jesus. É um privilégio dos filhos, né? E ele então ali, o apóstolo Paulo, é usado para aqueles irmãos em Roma apresentando o que é o Evangelho, que é o poder de Deus, é o dínamos de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Evangelho esse que Paulo não se envergonhava. Eu não sei você, mas aqui na nossa igreja nós compramos um monte de mini bíblia para você levar para casa. Hoje ao término do culto, nós desafiamos você no domingo passado. Posso colocar algumas mini bíblias no carro, na minha bolsa e levar? Leva, faça isso. Passou lá no caixa do supermercado, dá lá uma mini bíblia, fala Jesus te ama, você está anunciando o Evangelho, seja no metrô, aonde for, né? Faça isso. Eu fiz uma visita na sexta-feira no hospital e tinha uma mini bíblia, as minhas acabaram, eu tinha mais uma. Eu falei, Senhor, mostra para quem eu vou dar essa mini bíblia. Mas ela vai, eu coloquei aqui dentro do meu paletó, fui fazer a visita, chegando na visita não pude fazer a visita. Aí voltei e me comprometi a voltar no dia seguinte, como eu voltei ontem para fazer aquela visita no hospital. Mas ao sair do hospital, eu vi uma senhora empurrando um senhor numa cadeira de rodas, né? E ela disse para mim, o senhor pode me ajudar nessa rampa? Ele é muito pesado e eu preciso de ajuda. Eu falei, claro, eu ajudo a senhora. A hora que eu fui pegar, ela disse, não, deixa que eu ajudo. Eu falei, não, eu levo. Ele falou, mas ele é pesado. Eu falei, eu também sou, eu consigo, pode deixar. E levei, chegou lá em cima, eu falei, senhora, eu vim fazer uma visita nesse hospital, mas eu não pude fazer. Mas eu sei porque eu vim aqui. Jesus me mandou eu te entregar essa mini bíblia. Era para a senhora, e eu orei antes de sair de casa para que Deus me mostrasse para quem, é para a senhora. Ela se emocionou e disse, muito obrigado, eu estou precisando. Falei, Jesus te ama, e foi embora. É isso, esse é o Evangelho que Paulo não se envergonhava e do qual nós não devemos envergonhar, porque é o poder de Deus. E aí então nós vamos falar agora aqui sobre o que é Evangelho. O que é essa boa notícia? E quando nós começamos a ler a partir do capítulo 1, verso 18... parece que a notícia é péssima, porque a boa notícia vai começar através de uma notícia bem ruim. Nós vamos fazer aqui uma ressonância magnética da humanidade. Nós vamos aqui fazer uma endoscopia, uma radiografia, uma ressonância, um exame mais profundo de quem é você e eu.
Um scan de quem é você e eu. Vamos dar uma olhadinha aqui? Eu simplesmente vou expor o texto bíblico sem fazer juízo de valores. Simplesmente expor o texto bíblico. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que nós como igreja, nós tratamos bem como cidadão toda e qualquer pessoa que aqui entra e também na rua. Mas aquilo que o Senhor considera pecado é aquilo que Ele considera pecado. Eu simplesmente lerei, ok? Vamos lá, meus irmãos. Romanos 1, verso 18 em diante, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então nós temos aqui uma situação que ela começou lá no Éden. Alguns batem em mim por causa disso. Mas nós vemos aqui a Bíblia, o Espírito Santo de Deus, definindo o que é pecado. Não é a igreja que define o que é pecado ou não é. Não é a sociedade que define o que é pecado ou não. Quem define o que é pecado é a própria Escritura. E o pecado começa quando aquele que sabe o que é melhor para o homem, aquele que é o Criador, estabelece ao homem a primeira ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Uma concessão generosa. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aí então, num segundo momento, vem a serpente e diz: foi assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Então, a serpente introduz uma fala onde palavras são suprimidas, palavras do que Deus disse são suprimidas, e palavras que Deus não disse são acrescentadas. E o homem está nessa encruzilhada. Qual é a ordem que eu preciso obedecer e o que a serpente está dizendo? E nós vemos que o primeiro casal, então, atende a voz da serpente. Algo acontece aqui e consuma-se a desobediência. Mas já no seu interior, o homem pecou por falta de fé, por incredulidade. Vou crer no que a serpente disse. Então a incredulidade vai gerar desobediência, é a forma externa, depois a malícia, depois o medo, depois a culpa, depois a obra das mãos, depois a irresponsabilidade, depois a idolatria e depois, na história de Caim e Abel, até assassinato. Então o homem está dizendo para si mesmo o tempo todo: não me interessa o que Deus acha. Não me interessa o que Deus diz. Eu não quero saber da Bíblia, eu não quero profeta, eu faço o que eu quero. Eu não faço, mas aprovo quem faz. E assim vai. E nós vemos a idolatria entrando na vida do homem, porque os seus atributos estão na natureza por meio das coisas que foram criadas. A palavra atributo significa não tributar. Aquilo que Deus é, Deus possui e ninguém deu a Ele. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é amor. E ninguém deu amor para Ele, porque se nós nos atrevemos a amar, é porque Ele nos amou primeiro. Ele é amor. Esse é um dos atributos dele. Ninguém deu amor para Ele, ninguém deu sabedoria para Deus, Ele é sábio. Ninguém deu santidade para Deus, Ele é santo. Ninguém deu justiça para Deus, porque Ele é justo. E os seus atributos estão aí na natureza.
por meio das coisas que foram criadas. Mas o homem inculcando-se por sábio, a humanidade inculcando-se por sábia, torna-se louco e muda a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem incorruptível, aves, quadrúpedes e répteis, e vai se rebaixando. É um aviso. Mas eu pergunto, a lista para aqui? Não. Não importa, eu vou repetir, não importa o que a humanidade acha, a sociedade acha. Nós temos o dever de respeitar a todos, nós temos o dever de sermos gentis, cidadãos com todos. Mas aquilo que Deus disse, e não fui eu apenas vou ler. Por isso, verso 24, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências dos seus próprios corações para desonrarem os seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza, semelhantemente os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. A humanidade hoje, ela tem direito de ser exatamente aquilo que ela quer ser. Isso é um direito conquistado. Nós temos especialistas na área do direito aqui. Mas o que Deus disse está aqui. Fui claro. Continuando. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos ou infiéis no casamento, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Algumas pessoas estão dizendo, não interessa o que Deus acha, não interessa o que a Bíblia diz. Eu não quero que ninguém se levante para apontar o que eu estou fazendo, eu quero fazer exatamente o que eu quero fazer. Isso tem um nome, chama-se autonomia. E nós vivemos num Brasil hoje que o ser humano é bastante autônomo. Ele faz exatamente o que ele quer. Eu sei porque eu moro num bairro onde a pessoa às vezes passa com uma JBL desse tamanho, escutando um funk de madrugada bem na minha janela e passando como se fosse meio-dia. E são 3, 4 da manhã. Autonomia. Se você for a algum determinado país, existe uma homonomia, uma única lei para todos, onde você tem que orar 3 vezes ao dia, voltado para um determinado lugar, onde você pode comer tal coisa, mas não pode comer tal coisa, ou você tem que se vestir assim ou assado. Mas aqui não, nós vivemos uma autonomia. Alguns países do mundo, cheio de autonomia. E você pode viver a sua autonomia. Mas existe uma coisa chamada teonomia. A lei de Deus, nomos, teo. Nomos, lei, teo, Deus. Um dia todos nós, como nós vamos ler daqui a pouquinho, todos nós prestaremos conta da nossa autonomia ao Deus da nomos, da lei. Todos nós. E ele vai perguntar, o que você fez com a autonomia que eu te dei? Nós cantamos aqui algo muito sério. Foi para te adorar que eu nasci. Outro cântico diz, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
É isso mesmo. É para mim que eu vivo. É para o meu eu que eu vivo. Eu quero dizer essa noite que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O pecado se alastra, o pecado é mutante. Nós vamos ver agora. Olha aí. Portanto, capítulo 2, és indesculpável quando julgas ao homem quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. A aula da Ana aí hoje, né? Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Então, se você praticou alguma vez na sua vida uma dessas coisas aqui, o juízo de Deus é contra você e é contra mim. Aí você vai falar, misericórdia, era essa a boa notícia que Paulo tinha? É. Olha o que nós somos. E ninguém escapa disso. Tu, ó homem, que condenas aos que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, e essa palavra tolerância significa trégua, que Deus na sua trégua deu uma oportunidade ao homem em forma de cruz, para que a bondade de Deus te conduza ao arrependimento, e você ao olhar para aquela cruz, você dê meia volta e diz, eu preciso dela. Somos miseravelmente pecadores e carentes da cruz, do que Jesus Cristo fez lá. Contei aqui que andando por 2 grandes cidades da Europa, eu vi pregadores de rua, em microfone, anunciando arrependimento. Coisas que eu vejo no Brasil o tempo todo. E ele parecia que estava falando para o além, ninguém ouvia. Eu falei assim, alguém vai ouvir. O Senhor dá a sua trégua, a sua longanimidade, a sua paciência, a sua bondade, para que haja arrependimento. Sabe por quê? Olha o que Jesus disse em João 5,24. Olha a boa notícia. Quem souber, fala comigo. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Sabe por quê? O meu pecado, estou na lista aqui, foi julgado na cruz do Calvário, e eu tenho segurança na obra do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu posso dizer que eu passei da morte para a vida. E quando o pecado vem me assediar, vem bater na minha porta, eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, que Ele me levará salvo ao seu reino celestial, pela bondade dEle que conduz ao arrependimento. Você crê nisso? Vamos continuar. 5, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus, que contribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu primeiro, e também do gentio, do grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção ou distinção de pessoas. E aí vem aquela pergunta que todos me fazem quando eu prego esse texto. E o indígena? E aquele que está lá longe, na Nova Guiné, na Papua, Nova Guiné, lá escondido nas tribos mais distantes. E eu sempre falo, está preocupado com eles? Ah, pastor, vai lá pregar para eles. Uma vez um aluno da escola dominical falou, e o índio? Eu falei, vai pregar para ele. Por isso que o Werner está lá. Por isso que muitos irmãos estão lá. Nós temos um irmão indo para o Paquistão.
pelo nosso presbitério. Olha aí, versículo 12. Estão cansados? Não. Não pode mentir, hein? Senão você vai para a lista aqui, hein? Cansar, você fala, pastor. Faz assim, né? Finge que o relógio está parando. Tá bom? Mas vamos lá mais um pouquinho. Tá? Versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. Não é serão julgados, hein? Ninguém é julgado sem lei. Pelo menos é o que a Bíblia diz. Sem lei, perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante lei, serão? Pastor, eu não entendi. É simples. Você vai atravessar uma rua que não tem faixa de segurança. O que o bom senso diz? Olha para um lado, olha para o outro e atravessa. Não tem lei. Mas se você não olhar para o lado, o carro te atropelar, você vai perecer. Mas e se houver faixa de segurança? Tem uma lei de trânsito, tem uma placa de pare. Você vai. Porque se ele te atropelar, vai ser julgado. Entendeu agora como funciona? Os que sem lei pecaram vão perecer, porque existia pecado. Já antes de haver lei, as pessoas morriam. E os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Por isso que nós precisamos pregar. Mas, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E a lei de Moisés era tão perfeita que tinha até sacrifício para aquele que pecasse. Olha que interessante. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Nas tribos mais distantes você tem algumas noções de ética ou não? De lei, de código de leis. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Eu quero dizer para você que existe um doador da moral. Se não existir um doador da moral, da lei, do que é certo, do que é errado, Hitler pode estar certo. Agora, se existe uma lei dada por um Deus que estabelece desde a criação o que é certo, o que é errado, nós temos que entender que algumas coisas estão aqui no meu coração, apesar de pecador que sou, apesar de pecadores que somos, que Deus mostra aquilo que é certo, aquilo que é errado. Agora, se eu anulo a pessoa de Deus, eu digo não quero, eu posso fazer o que eu bem entender. E aí nós temos um problema, porque o que é errado para mim pode não ser para você, o que é errado para você pode não ser para mim. Parou para pensar nisso? Vamos continuar. Bom, se porém tu, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, aprovas coisas excelentes e instruídos na lei, que estás persuadido de que és guias de cego, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e verdade, tu, pois, que ensinas a outra e não ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não deves furtar, mas furtas, dizes que não se deve cometer adultério e cometes, abominas os ídolos e lhe rouba os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então esses têm mais responsabilidade ainda porque têm a lei. Mais até do que nós, o simples gentio que não tem lei. Pastor, eu estou querendo a boa notícia, calma. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressão da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Não serve para nada. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará a ti que, não obstante a letra e a circuncisão, é transgressão da lei.
Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circunciso o que é somente na carne, porém judeu aquele que o é interiormente, circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, qual é a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Muitas, sob muitos ou todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, a lei e os profetas. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles vai desfazer a fidelidade de Deus? Vai anular quem Deus é? Se Israel não foi fiel, a resposta está aí. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, pois está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça, o nosso pecado traz a lume, alguém acendeu uma luz aqui, é isso mesmo, traz a lume, ilumina, serve como holofote a justiça de Deus. Que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? Ele é justo, a sua ira é santa. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E lá no capítulo 6 vai dizer: o salário do pecado é a morte. Por que todos morremos? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o que fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação deles é justa. Vamos pecar à vontade, a gente vive mais. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, você e eu e os judeus, todos, judeus, gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Aqui é citado o Salmo 53 e o Salmo 14. Versículo 10. Não há justo, nem sequer um. Já escutou alguém dizer: nunca matei, nunca roubei, nunca fiz o mal a uma mosquinha, pastor? Não há justo, nem sequer um. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberta. Com a língua urdem engano, o veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheio de maldição e de amargura. Eu fico olhando esse texto, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Vou aqui falar para você pensar, não precisa falar, por favor, estamos numa igreja. Quantos palavrões você conhece de cor? Quantos saem? Você, às vezes, a hora que viu, falei. Até em outras línguas. Batemos o dedinho do pé na cama e falamos: glória a Deus. Alguém me dá... Santa Jordânia. A Bíblia ensina, mas e na prática? O que sai? Versículo 15. São seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Uma vez eu li esse texto para um acampamento de jovem, e aí eu perguntei assim: você assistiu aquele filme com Brad Pitt, George Clooney, chamado 11 Homens e um Segredo? Ah, assisti! Aí aquele barulhinho, né? No acampamento. Eles vão roubar o cassino lá, lembra? Do Andy Garcia. Lá. Para quem você torceu? Torci pro Brad Pitt. Falei: eu sabia. Aquele bang, que ele mata, aquele justiceiro. Você torce para quem? Você torce para o assaltante que vai roubar o banco. Nós somos assim. Nós somos assim. Numa simples obra de ficção, às vezes torcemos para o outro lado. Ou não?
Versículo 19, eu estou quase terminando. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem da lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Nós somos culpáveis perante Deus. Existe um Deus e diante dele, que é santíssimo, justo, somos culpáveis. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Paulo aqui faz uma constatação. Você quer viver da lei, você vai ser justificado por ela. Quantos conseguem? Resposta: ninguém. Ninguém. Então ninguém vai ser justificado por obras da lei. Porque em razão da lei vem o pleno conhecimento do que é pecado. Por que matar é errado? Porque há uma lei que diz: não matarás. E quem deu essa lei foi o Deus vivo. Por que dar falso testemunho ou mentir a respeito de alguém, inclusive é crime? Falso testemunho é crime, porque existe um Deus que diz: não dirás falso testemunho. Tem um evangelista americano que eu gosto bastante, e ele gosta de evangelizar na rua com os 10 mandamentos. E ele para, geralmente jovens na rua, e fala assim: você sabe os 10 mandamentos de cor? E a pessoa começa a falar: não matarás, não adulterarás. E aí ele está conversando com um menino que se diz ateu. Eu gosto muito dele. Agora, Ray Comfort, vale a pena. Ele vai com uma motinha, com um cachorrinho assim. Aí ele para nos lugares, eu acho que é em Miami, algum lugar assim, na Flórida. Ele começa a evangelizar as pessoas. E ele sempre evangeliza com os 10 mandamentos. Eu acho muito bacana, muito interessante a abordagem que ele faz. E ele diz então ali: você sabe os 10 mandamentos? E a pessoa começa a falar de cor. E tem um rapaz que ele é muito forte. Aqueles que a gente diz que é um armário, né? Forte. Aquele braço desse tamanho, parece um pernil, né? E ele está evangelizando aquele jovem. E aquele jovem diz assim: eu não estou gostando de você. E ele fala: você vai me bater? Não, eu só não gosto de você. E ele começa a evangelizar aquele jovem através dos 10 mandamentos. E ele pergunta a uma determinada altura: você já deixou de cumprir um desses 10 mandamentos? E o jovem: sim, já. E ele começa a chorar. E aí ele apresenta Jesus e ora com ele ali. E ele termina assim: eu achei que você fosse me bater. E ele falou: eu também. E ele se abraça. Entende isso? A lei não justifica ninguém, nós vamos tropeçar num ponto ou outro. Ainda mais que ela não foi dada para os gentios. Quando um gentio queria conhecer o Deus de Israel, ele tinha que ir para Israel. Ao chegar em Israel, o que ele tinha que ver de cara? A lei. E ninguém era salvo por ela. Pelo contrário. 21, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhado pela lei e pelos profetas. Quem é essa justiça? Jesus Cristo de Nazaré. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue, como ato favorável, propiciação, essa palavra significa isso, ato favorável mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua trégua, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde, pois, a jactância ou a arrogância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que é um só o qual justificará por fé o circunciso, o judeu, e mediante a fé o incircunciso, o não judeu. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Meus irmãos,
eu quero dizer para você que o pecado se alastra. E essa palavra entrou em desuso. E ao mascarar o pecado, isso é tática do diabo, e não tratá-lo como tal, a humanidade colhe uma avalanche de culpa, de traumas, de mágoas, de feridas não tratadas. A cruz é a solução para o pecador. Essa é a boa notícia. Há uma cruz onde o Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, Deus que se fez homem, pagou o preço terrível do pecado que atingiu a todos nós. Eu quero dizer para você essa noite que ao ler esse texto longo, porque não dá para fragmentar o que é pecado aqui nessa leitura, isso só mostra que nós somos inimigos de nós mesmos. Claro que inimigos de Deus, mas somos inimigos de nós mesmos. Quando você nasceu, eu queria te fazer uma pergunta. E caminhando para o fim. Quando você nasceu, quando você foi gerado pela sua mamãe, o que você trouxe para esse mundo? Absolutamente nada. Você veio de mãos vazias. Quando deixarmos esse mundo, o que vamos levar dele? Nada. Você já reparou que não trouxemos nada, não vamos levar nada, e ao longo desta vida nós brigamos, nós discutimos por coisas que não trouxemos e nem levaremos? Já pararam para pensar nisso? Por isso que na nossa caminhada com Cristo, cantamos isso aqui, eu não pedi para o Mário, eu nunca peço, canta tal música, nunca. Mas na nossa caminhada com Cristo, nós precisamos lembrar por que nascemos. E pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo para nós mesmos todos os dias. Que a cruz de Cristo é suficiente para nos perdoar de todos os pecados. Pecado esse que nos destruiu, nos arruinou, é inevitável. E nós temos agora duas escolhas a fazer. A primeira, ou a tática do inimigo, dizer que não existe mais pecado, que não existe um doador da moral e que Deus não existe. Ou a cruz, para onde os abatidos correm e o Senhor nos exalta, porque fomos salvos por Ele. Durante 18 anos, eu fui professor de adolescentes. Durante mais de 30 anos, fui professor de Bíblia de adolescentes e de jovens. E me considero um professor, que o professor nunca deixa de ser professor. Vou morrer, professor. Sempre estou pronto para ensinar. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu cansei de ver jovens e adolescentes sentindo-se culpados. Eu quero dizer uma palavra aos jovens adolescentes que estão aqui essa noite. E se você tiver alguém, algum amigo nessa situação, diga isso para ele. Jovens e adolescentes não são culpados pela separação dos pais. Vocês não são culpados por abusos ou qualquer coisa assim. Por maus tratos ou qualquer coisa assim. Existe uma cruz para onde você pode correr e Jesus está lá sempre de braços abertos. Não carregue culpa. O Senhor Jesus Cristo morre não somente pelos nossos pecados, mas pelas nossas culpas. Ele morre pelas nossas feridas, pelos nossos medos, pelos nossos traumas. Desculpa eu falar aqui, Vanderlei Silva, mas ver uma Júlia ir para a Amazonas sozinho é vitória. Elas sabem quem tem crido. Ver uma Letícia ser aceita na Volkswagen, que presentaço. A gente vê a mão do Senhor na vida de pessoas que em algum momento da vida estavam temerosas e nós vamos ver o poder de Jesus porque se submetem a eles. Pregue o Evangelho para você mesmo todos os dias e diga: Senhor Jesus Cristo, eu preciso de Ti ardentemente, porque o Senhor me livrou da ira.
Eu pertenço a Ti, eu nasci para Ti. Essa é a boa notícia, porque ao olhar para essa lista toda aqui, eu fico pensando, meu Deus, o que sobrou? Mas a Escritura nos diz, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós vamos falar de Romanos 6, mas eu queria citar Romanos 6, 23 e terminar com esse texto. Vamos lá, Edu, projeta lá para mim. Você crê nisso? Enquanto o Mário vem para cá com o Elbert. Vamos falar? Você crê nisso? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, o que é salário? Qual é o pagamento dado pelo pecado? Morte. O que é dom? O que significa a palavra dom? Em inglês é gift. O que é dom? Presente gratuito? Parece redundância, né? Olha, Rogério, estou aqui te dando um presente, mas olha, custou R$50, então não é presente. Presente é gratuito. Hoje eu ganhei um presente, né, Paty? Ganhei um presente. Porque o salário do pecado é a morte, mas o presente, ainda de graça, que Deus te dá é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você tem a vida eterna em Jesus Cristo? Tem? Eu vou pedir para a gente repetir aquela música, depois você canta que você programou para agora. Mas eu queria fazer como uma oração, pedir para você ficar em pé. E ter coragem de dizer isso. Senhor, eu venho te oferecer a minha vida. Eu canto aqui junto, ó. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício, como uma oferta viva em teu altar. Porque para te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia, eu ouse viver mais e mais para o agrado do Senhor. Amém? Vamos cantar isso. Timóteo. Cante ao Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Fala isso para ele. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois para te adorar, Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, Para te adorar. pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim
está em teu coração. E a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Som. Queria fazer uma reflexão com você para nós terminarmos, para você orar comigo. Não importa o que você acha certo ou errado, mas ouse perguntar: Senhor, o que é certo? O que te agrada? A vida cristã é abrir mão de si mesmo e estar aos pés de Jesus. E é isso que o Senhor Jesus quer, você aos pés dele. Talvez você esteja vivendo lutas, e a maior luta é contra você mesmo, é contra o seu eu. Mas o nosso Deus sabe o que é bom para nós. Os seus atributos estão aí por meio das coisas que foram criadas, e Jesus deseja você aos pés dele. Aos pés de Jesus é sempre o melhor lugar, é onde há cura, onde há arrependimento, onde há consolo, onde há recomeços, onde há vitória, onde há novidade de vida. O que você quer entregar para ele? Ouse fazer essa oração agora comigo. Diga: Senhor Jesus, não mais eu, não mais o meu querer, não mais o que eu acho, aquilo que tu achas, aquilo que tu queres. Eu cantei coisas sérias aqui, Senhor, eu quero te entregar minha vida. Me ensina cada dia mais e mais pregar o Evangelho para mim mesmo. Me dê vontade de orar, porque eu não sei orar. Me dê vontade de ler a Bíblia, porque muitas vezes eu não leio a Bíblia. Me dê vontade de congregar, porque muitas vezes eu não quero congregar. Me dê alegria nas tuas coisas. Eu não quero ser um crente domingueiro ou um crente de acampamento, mas eu quero viver Jesus no meu dia a dia. Eu não vou pedir para levantar a mão para vir aqui quem fez essa oração. Isso é entre você e o seu Deus. E se você assim crê, você assim orou, diga: Senhor Jesus, receba a minha oração. Amém. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Pai, pela nossa igreja. Sê com aqueles que estão em suas casas, convalescendo. Sê, Senhor, com o Iveson, com a Meire no dia de hoje. Sê com a Cidinha, Senhor. Sê, Senhor, com aqueles que precisam do teu toque, do teu carinho essa noite. Ó Jesus, sê com aqueles que estão em viagem, talvez de férias ainda. Aqueles que estão descansando. Obrigado por aqueles que retornaram, por aqueles que estão retornando, por aqueles que foram para o acampamento. Obrigado. A nossa vida está diante de Ti, Senhor. Nós dependemos de um Deus vivo. Hoje, ao ler esse texto, nós atestamos simplesmente a nossa incompetência. Mas, por outro lado, atestamos a Tua graça e a Tua bondade. Obrigada porque o Senhor nos ama incondicionalmente e nos recebe. Assim oramos, agradecemos, pedindo a Tua paz, a Tua proteção, em nome do Senhor Jesus.